Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então aqui nessa aula a gente vai continuar falando sobre geometria espacial, dando prosseguimento ao exercício anterior, que é esse aqui, né? Num prisma hexagonal regular, cada aresta da base mede 4 metros e cada aresta lateral vale 8 metros. Então agora está pedindo para calcular a distância do centro da base superior a um vértice da base inferior. Então, para facilitar o entendimento, eu vou colocar aqui uma figura, né, ilustrativa de um prisma hexagonal regular, então vai ficar assim. Então o prisma está aqui representado. Repare que o enunciado, né, ele pede calcule a distância do centro da base superior. Então se a gente for olhar aqui, a base superior vai ser essa região aqui, ó. Então esse camarada que está aqui pintado de verde, essa aqui é a base superior do prisma, beleza? Mas ele quer calcular a distância do centro da base superior. Então, para a gente obter o centro dessa base superior, a gente vai fazer assim, ó. Vamos traçar aqui uma diagonal, que vai daqui até aqui. Que vai daqui até aqui. E daqui até aqui. Então, repare que o centro vai estar exatamente aqui, ó. Beleza? E ele diz que a distância, né, do centro dessa base superior até um vértice da base inferior. Até um vértice, ó. Então, por exemplo, eu posso traçar então o vértice seguinte, ó. Posso pegar ele daqui, ó. E ligar ele exatamente aqui nesse ponto. Beleza? Bom, e aí se a gente completar aqui o desenho, né? Se a gente fizer aqui na vertical, né? Ou seja, um segmento de reta que vai do centro da base superior até o centro da base inferior, nós vamos ter o seguinte, ó. Deixa eu traçar aqui outras diagonais, ó. Então a gente vai ter essa diagonal e essa diagonal. Ou seja, o centro da base inferior é aqui. Então isso significa que eu posso traçar aqui um segmento, né, que liga o centro da base inferior até a base superior. E aí reparem no seguinte, ó, se a gente traçar daqui até aqui, ó, um outro segmento, vai acontecer o seguinte. Reparem que agora aqui, ó, nós temos o quê? Um triângulo retângulo, ó. Beleza? Reparem que pelo fato desse segmento aqui ele ser perpendicular a essa base, né? Então significa que o ângulo aqui, ó, é de 90 graus. Beleza? Fazendo o desenho desse triângulo retângulo aqui, ó, de forma colocar numa outra perspectiva, né, vai ficar mais ou menos assim, ó. Beleza? Então o que que ele está querendo, né? Aqui no enunciado ele está querendo que a gente calcula essa distância aqui, ó. Essa distância aqui. Então se a gente calcular essa distância, está resolvido aqui esse item. Então como que a gente vai fazer isso, né? A gente sabe lá do exercício anterior que, de acordo com o enunciado também, né, a aresta da base inferior e da superior também é 4 metros. Ou seja, essa medida aqui é 4 metros. Então isso significa que essa medida aqui também, ó, essa aqui também é 4 metros. Certo? Então significa que essa medida aqui é exatamente 4 metros.
Agora você lembra, né, lá do enunciado, ó, que a aresta lateral vale quanto? Vale 8, né? Ou seja, essa medida aqui, ó, que se refere à aresta lateral, vai valer quanto? 8 metros. E essa aresta lateral, ela tem a mesma medida desse segmento que vai da base inferior, do centro da base inferior, até o centro da base superior. É 8 metros também, ó. Então significa que essa medida aqui também é 8 metros. Então, nesse caso, basta a gente aplicar, então, se trata de um triângulo retângulo, basta a gente aplicar o teorema de Pitágoras que nós vamos encontrar a medida da hipotenusa aqui, desse triângulo retângulo. Então, se a gente for chamar aqui esses lados aqui de, por exemplo, esse vértice, né? Esse vértice de A, esse de B e esse de C. Então, aplicando o teorema de Pitágoras, nós vamos ter o seguinte. Olha só, a gente sabe lá do teorema de Pitágoras, né, que o quadrado da hipotenusa ele vai ser igual à soma do quadrado dos catetos. Esse cateto aqui, ó, cateto não, essa hipotenusa CB, vamos chamar ela de CB mesmo, né? Então vai ficar assim, ó, o quadrado da hipotenusa, ou seja, o meu A que ele é o BC, então é o BC ao quadrado, vai ser igual ao B quadrado, ou seja, vou considerar que o B é 4, mais o C quadrado, vou considerar que o C é o 8 aqui, beleza? Então agora basta desenvolver. BC quadrado vai ser igual a 4 ao quadrado, que é 4 vezes 4, que é 16, mais 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, que é 64. Então, BC quadrado vai ser 16 mais 64, né? 4 mais 6 é 10, vai 1. 6 mais 1 é 7. E 7 mais 1 é 8. Então aqui eu tenho BC quadrado, que é igual a 80. Se eu quero isolar o BC, então eu vou ter que aplicar a propriedade inversa da potenciação, que é a radiciação. Então aqui vai ficar que o BC vai ser igual a raiz quadrada de 80. Beleza? E aí eu vou ter que agora decompor esse 80 aqui em fatores primos, né? Para a gente simplificar esse radical aqui. Então vamos lá, ó. 80, vamos decompor em fatores primos. Primeiro vamos dividir por 2, 80 dividido por 2 é 40, 40 dividido por 2 é 20, 20 dividido por 2 é 10, 10 dividido por 2 é 5, e agora aqui só resta dividir pelo 5, beleza? 1, 2, 3, 4, então o 2 ele aparece 4 vezes, e o 5 apenas uma. Então nós vamos pegar este resultado aqui, 2 elevado a 4, que multiplica 5, e vamos substituir pelo 80. Então o BC vai ser igual a raiz quadrada de 2 elevado a 4, que multiplica o 5. Agora repara que aqui no índice não tem nada escrito, mas eu sei que quando isso acontece é porque ele vale 2. Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma manipulação aqui numérica para que a gente consiga tirar esse 2 aqui para fora do radical. Então vai ficar assim, ó. Vou escrever esse 2 elevado a 4 ó, como 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 2. Então vai ficar 2 elevado a 2, que multiplica 2 elevado a 2, que multiplica 5. Beleza? E agora vou aplicar aquela propriedade lá do ensino fundamental, né, pessoal?
Quando a gente tem, por exemplo, isso aqui, ó, quando a gente tem o radical do produto, por exemplo, né, a gente transforma num produto de radicais, não é isso? Então é isso que a gente vai fazer, ó. Então vai ficar BC, que vai ser igual a 2, raiz quadrada de 2 elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de 2 elevado a 2, que multiplica a raiz quadrada de 5. Agora eu vou usar aquela propriedade também lá do ensino fundamental, onde a gente converte um radical em potência. Então vai ficar assim, ó. Se eu tenho, por exemplo, isso aqui, ó, raiz enésima de A elevado a M, então isso aqui vai ser igual a A elevado a M dividido por N, ou seja, quem está por dentro vai ficar por cima e quem está por fora por baixo. Então aqui esse BC vai ser 2 elevado a 2 dividido por 2, quem está por dentro por cima, quem está por fora por baixo. A mesma coisa aqui, né? 2 elevado a 2 dividido pelo 2, que multiplica a raiz quadrada de 5. Aqui no caso da raiz quadrada de 5 não tem o que fazer, certo, pessoal? Então deixa assim mesmo. Então a medida de BC vai ser 2 elevado a 2 dividido por 2, que é 1, que multiplica 2 elevado a 2 dividido por 2, que é 1 também. Opa, vou apagar isso aqui. Tá meio estranho ali, né? Então a raiz quadrada que multiplica a raiz quadrada de 5. Então agora 2 vezes 2, 4. Que multiplica a raiz quadrada de 5, beleza? Ou seja, essa medida aqui ela está em metros, né? Então a gente acabou de calcular essa distância que foi solicitada, né? Aqui no enunciado. Calcule a distância do centro da base superior a um vértice da base inferior. Então tá aqui, ó. Então no caso aqui a gente chamou isso aqui de BC, né? E deu 4 raiz quadrada de 5 metros, beleza? Ok, pessoal, então tá aqui, o segundo item já está calculado. Calculamos até aqui, né? O primeiro item, que foi a área da base, e o segundo, que é a distância do centro da base superior até o vértice da base inferior. E na próxima aula a gente vai dar continuidade a esse exercício para a gente calcular o próximo item. Vou ficar por aqui, um grande abraço para vocês e até a próxima aula.